Olá, pessoal. Boa noite. Hoje a gente tem o último ciclo de lives com a Thaíse, fundadora da Familiares, que deve estar chegando por aí já. E hoje a gente vai falar sobre os principais desafios e mitos da parentalidade, do exercício da parentalidade no século XXI. Um tema super atual, que é concernente não só à questão da mãe, né, mas também do pai. Então, você, se é homem ou mulher, indiferente, fique aí que a gente vai entrar já já com a Thaíse. Deve estar entrando já para a gente começar a nossa live. E se tiverem perguntas sobre essa questão dos desafios da parentalidade atual, compartilha com a gente, porque nós também somos mães e pais atuando e trabalhando e misturando vários papéis, né? Ao mesmo tempo, agora que a gente está em home office. Então, compartilha com a gente o que você pensa, suas dúvidas, seus comentários, que tenho certeza que vai acrescentar muito pra gente. Thaís aqui. Aí. Olá! Hum, Tudo bem? Tudo, e você, como é que tá por aí? Deixa eu pegar Tudo aí. ótimo. Na correria aqui, enlouquecida, quando eu vi já era 10 para 7, falei, meu Deus, vai começar a live. Já estamos, já estamos, né, no nosso momento. Última live, É, né, Patrícia? Nossa live última. passou tão rápido, né? Quando a gente Passou. planejou, eu olhei assim para frente e falei, nossa, um mês é bastante, né? Mas foi muito rápido e muito legal mesmo. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso também. Hoje a gente vai ter. Vamos ver o que você pensou aí, que a gente nem conversou também hoje, né? Para ver, passou É, tão rápido para a gente ver o que vamos trabalhar a respeito de mitos e tá. desafios, enfim. Eu fiz uma enquete no meu Insta, depois eu vou Aham. compartilhar com você os resultados, mas eu acho que a gente podia começar com a apresentação boa e velha de sempre, né? Com as pessoas que Vamos. estão novas por aí. Uhum. Eu sou Patrícia, eu sou pedagoga de formação, psicopedagoga e sou mãe também da Valentina já há 2 anos e meio. E desde que a Vale nasceu tem sido um desafio em cima do outro e desmistificando mitos praticamente todos os dias no exercício da maternidade. Então, esse tema tem bastante relação com o que eu tenho vivido hoje, né? E profissionalmente eu atuo como pedagoga, como diretora do Colégio Bertone e também tenho uma iniciativa paralela que é a Empatize, que é voltada exclusivamente para pais e professores, para falar sobre a disciplina positiva, para conversar sobre criação de filhos, sobre salas de aula acolhedoras e empáticas, que potencializam aí o aprendizado, né, e conexão entre professores e alunos, tal. Então, essa é a minha linha de atuação paralela hoje. E você, tá? Então vamos lá. Hoje eu até estava refazendo a minha apresentação. Eu falei, sabe o que eu estou adorando essas rodas de conversa? Porque eu sempre fui uma pessoa do chimarrão, né? Então eu acho que eu vou me colocar agora. Então, eu sou Thaís, né? Vai ser uma das minhas novas profissões, vai ser anfitriar boas conversas, porque eu estou curtindo demais receber esse pessoal das rodas de chimarrão. E, enfim, tem sido uma demanda muito. Eu acho que a gente também está se sentindo muito no isolamento, né? Tem feito com que a gente se sentiu muito isolado, não, né? Mas assim, carente de acolhimento e de Sim, escuta, realmente, uma escutativa, né? Então, eu sou sim. Thaís, né? Eu sou advogada de formação, eu trabalhei já há 14 anos com direito de família e direito sucessório. E, enfim, hoje eu também trabalho com mediação familiar, especialmente, né, para preservação dos vínculos familiares, especialmente de famílias que estão em processo de divórcio ou em algum processo de separação, né? Eu acho que é por isso também que a gente fez essa conexão um pouco de unir, né? Porque a gente está trabalhando na parentalidade, que é um assunto tão importante, é o que eu sempre falo, né? O casal parental jamais se separa. Então, né, às vezes, mesmo que a gente Exato. está lidando com processo de divórcio, o meu lugar, né? Eu trabalho sempre que esse processo comece termine com o mesmo amor que ele começou, né? Que nem sempre é tão fácil, mas o meu objetivo nessa mediação é trazer esse casal conjugal, né, para manter os vínculos e poupar um pouco dessas crianças que ficam, especialmente os casais que têm
filhos, né, envolvidos nesse processo. Então é um pouco disso que eu tenho trabalhado aqui, né? Mas a minha experiência de vida, eu sou mãe do João Caetano de 10 anos, que fez 10 anos ontem. A Maria tem Que legal. 7. Então, estamos nesse processo. Uma curiosidade antes da gente começar com conteúdo. E por que você gosta tanto de chimarrão? Você é gaúcha? Sabe que não? Eu sou paraense. Na verdade, o meu marido é gaúcho, mas a família do meu pai é muito gaúcha, né? A família do meu pai, e nós somos do norte. Então, como a gente junta o sul e o norte aqui, eu gostei, na verdade, eu gosto de sempre estar tomando. Aliás, eu tô tomando sempre, como pode ver na outra live, eu tava tomando um vinho, tomava saborizada, eu tô sempre tomando alguma coisa. Então, eu acho que o chimarrão é um ritual, assim, sabe? Que eu acho que interage, porque é um pouco disso, né? A roda faz isso, né? A gente abre e serve alguma coisa, tipo servir um chá, assim. Mas eu não sou gaúcha, eu sou do Pará. E tem essa coisa da roda, né? Do acolhimento, da conversa, da conexão, né? Tem. É bem tradicional. Muito legal. Tipo, a gente sempre fala isso. Não, na casa dos meus pais era assim, vamos tomar um chimarrão na mãe, a gente já sabe que é fazer uma conversa, alguma coisa, a gente nem toma tererê, sei lá, toma qualquer outra coisa. Mas é um hábito mesmo, né? Enfim, de tomar um chimarrão. Que bacana. Legal, muito bacana. Bom, e aí hoje a gente vem com nosso último tema, né, que é sobre os desafios do exercício da parentalidade no século XXI, nos dias de hoje, e também os mitos, né, que permeiam esse exercício. Eu acho que desde o começo, né, desde a gestação, a gente já é bombardeada por mitos do tipo, não dê muito colo para o seu filho porque ele vai ficar mimado, ou deixe chorar até dormir, ou, sei lá, tem que mamar exatamente a cada 3 horas, né? Coisas que valiam, que tinham aí um valor social, um valor cultural até algum tempo, mas que, na verdade, em termos de fundamento científico e né, fundamento técnico, é muito pouco, né? É muito mais uma coisa de crendice, assim, né? De passar para frente coisa que você ouviu de antepassados, né? Mas o que me chama a atenção desse processo todo, vamos começar falando dos desafios, essa coisa de quais são eles, né? Eu estava pensando ontem, pensei bastante no meu exercício da parentalidade, conversei com o Fábio, meu marido, e aí eu lancei algumas possibilidades lá no Insta, mas eu tenho certeza que existem várias outras, né? Foram algumas só que eu visualizei no exercício da minha parentalidade que foram falta de tempo na correria do dia a dia que a gente vive, falta de apoio, né, de uma rede de apoio e influência das tecnologias. Qual que você acha que foi a vencedora? Falta de tempo, eu acho. Bingo! Na mosca. Então, na verdade, eu respondi até a tua enquete e eu coloquei como uso da tecnologia, que para mim é o maior desafio. Mas eu também fiquei pensando depois na falta de tempo. A gente já podia começar com esse, então, que foi o que ganhou, tá? Porque eu queria esmiuçar um pouco mais o que é a falta de tempo. E eu coloquei como um desafio para a gente conversar hoje, que pode dialogar com essa tua enquete, que foi a falta que eu olhei para mim também, né? Pensei no exercício da minha parentalidade, o que para mim é mais desafiador, e eu colocaria como top número 1, assim, como é que eu coloquei? Entender o nosso tamanho enquanto pais, assim, sabe? Quais são as funções do paternar e da maternar, né? Porque, assim, eu acho que tendo muito a sufocar demais, ou ser muito paternalista ou muito... sei lá, deixar demais, assim, quando eu tô muito corrida, né? Então, eu acho que entender esse equilíbrio... E daí eu queria, gente, aprofundar um pouco mais o que se esconde atrás da falta de tempo, né? Porque eu tenho uma impressão de que todo mundo, tipo, falta de tempo. Falta de tempo é uma desculpa, porque assim, às vezes a gente é desorganizado, a gente assume mais compromisso do que cabe na agenda, né? Então a gente acaba... tipo, é a mesma história do falta de dinheiro, né? Então a gente tem 2 problemas mundiais. Uma é falta de tempo e outra é falta de dinheiro. E a gente se alimenta um com o outro... E que isso gera procrastinação, né? Porque, óbvio, né? Exato. Se eu não tenho grana e não tenho tempo, você fica sentado no sofá. Exatamente. Então, eu acho que a gente podia elaborar um pouco mais. Porque antes eu também, não, falta de... Não, tipo, eu sou desorganizada. Daí eu comecei a olhar assim, né? Porque eu sou, né? Eu gosto de ser muito disciplinada. Se você falar que sou desorganizada, me chama pra briga, assim, sabe? Me chama pra mudança.
E é de fato, tem dias que assim, a mesma coisa, eu acordo eles no grito, assim, no grito não, né? Porque agora eu já tô mais consciente, mas assim, ai, vamos tomar café, Ana. Cara, Vamos, assim, eu me vamos. desorganizei, entendeu? Tipo, eu poderia ter Sim, levantado eles mais cedo um pouco, no sentido de que é minha função, né? Do João já é menos, porque ele tem um despertador, mas ainda eu tenho que conferir para ver se levantou ou não, alguma coisa assim. Então, assim, o que a gente não fala quando falta o tempo? Eu acho que a gente podia trabalhar nisso, né? Porque eu acho que é um perfeito, assunto mais profundo, né? Será que a nossa perfeito. desorganização? Não sei. Será que é exatamente a gente achar que daí é aquilo que eu falei, né? Eu tenho dificuldade de mencionar o que eu dou conta de fazer, sabe? Com duas crianças que dependem, que eu quero exercer a parentalidade. Eu acho que é desse lugar, né? Você vê isso? Sim, eu acho que a gente pode falar sobre dois pontos bem importantes que você trouxe aí, que, né, já aprofundando esse assunto da falta de tempo, que é o tamanho dos pais. Eu concordo plenamente com você, porque a gente tem uma tendência a maternar todo mundo, né? A gente não Aham, materna só o filho, a gente quer isso. maternar o marido, a gente quer maternar os animais, né, os bichinhos, a gente quer maternar todo mundo. E aí você toma uma proporção, você toma um espaço, você ocupa funções que vão muito além do que você dá conta, do que você consegue, e aí você começa a não ter tempo realmente, porque você quer fazer tudo, não consegue delegar, não confia muito no processo, né? Uhum. Eu tenho essa dificuldade, quando eu vejo já estou entrando, já estou fazendo, então eu preciso sempre estar me freando para não ficar, né, até Uhum. atropelando o tempo das pessoas mesmo. Isso. E isso, de alguma maneira, é não confiar no processo. Tipo, Uhum. relaxar e deixar a coisa acontecer, né? Então, isso traz estafa, o estresse, quando você vê, você tá gritando, quando você vê, você tá chorando, você tá extrapolando, tá colocando para fora os sentimentos, porque você tá cansada, mas você não sabe exatamente de onde vem aquele cansaço, porque o teu jeitão de funcionar é esse, né? Tipo, você Uhum. faz tudo, a gente faz tudo e quer fazer tudo, e chega uma hora que você está esgotado e você nem sabe de onde veio aquele esgotamento, né? Uhum. Acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, que eu me identifico bastante também, é essa coisa da desorganização, de algum nível de desorganização ou falta de priorização de algumas coisas e Uhum. que acaba atropelando muitas vezes o tempo dos filhos, né? Uhum. Com a Valentina isso aconteceu algumas vezes, agora acontece menos porque, como você falou, eu também estou um pouco mais atenta, mas quantas vezes eu desorganizei o meu dia e eu quis que ela entrasse no meu ritmo para dar Uhum. conta do que eu precisava fazer. Do E ajuste, quantas né? vezes, exato, quantas vezes ela me devolveu com desafio de comportamento? Se Uhum. jogando no Total. chão, fazendo birra. Ali, quando ela se sente pressionada, que é o comportamento dela, é a personalidade dela, ela vai reagir de alguma maneira, mas não quer dizer que ela está sendo uma má menina, alguma coisa nesse sentido, ou porque ela Sim. quer me desafiar. É porque eu estou colocando uma pressão em cima dela que ela não deveria segurar, né? Que a responsabilidade seria minha de organizar e deixar a coisa um pouco mais fluida, né? Então, esses dois pontos eu acho que são bem fundamentais nessa coisa do tempo, assim, né? O que você É. acha, tá? Não, eu acho que é isso, né? Às vezes eu até me fico me policiando, porque eu acho que a questão do respeito na relação a dois, né, que é base da disciplina positiva, eu tenho evitado, pelo menos quando eu me atropelo, igual assim, a mesma coisa, né? A rotina do sono, né, aqui em casa, que eu acordar, né? Para estar na aula 8h30, por mais que eles estão na mesma casa, dentro da sala de aula, é uma logística que eu gosto de acordar com uma hora de antecedência. Então, 7h30, eles acordam para tomar um café, para tomar um banho, sei lá, para não ficar tudo na loucura já de manhã. Então, eu priorizo muito a hora do acordar. Eu já acordo bem antes deles, normalmente, né? Para eu já fazer os meus rituais também, deu malho já antes de acordar eles. Então, assim, já organizo. Mas tem dias que eu me passo, tipo, eu dormi demais, o que gera o seguinte, né? Ainda dorme mais tarde, porque eu acho que aqui em casa o nosso problema é o dormir, né? Não é o acordar. Dormir tarde, né? Por exemplo, ontem, que daí teve aniversário, ficou eufórico, agitado e tal. Então, assim, eu dou uma aliviada no sentido de manhã, falou, ó, filhão, ó, já tá na hora, tipo, chamo mais do que o normal, assim, sabe? Mas, assim, pensando no respeito da relação entre os dois, né? Antes, não. Antes, quando eu me atropelava, eu já ficava, porque tá atrasado, porque nananã, sabe? Então, assim, daí eu acho que é um pouco desonesto, sabe? Porque o adulto da relação somos nós. E eu acho que... Sim, E disso também a gente vai cobrando de outras pessoas também. E eu gosto muito desse lugar porque a gente coloca a criança, não a criança no lugar da criança, mas os outros adultos no lugar do infantil também, né? De que a gente materna
pro adulto, então também a gente vê, eu acho que daí dá um lugar de orgulho, né? Tipo, nós que somos centralizadoras, normalmente que, né? A gente dá conta de fazer isso, mas a que custa? Eu acho que também é um pouco disso, né? Eu dou conta de Sim, fazer o quê? Quanto mais eu tô fazendo, mais eu tô perdendo o meu tempo livre, né? Até as crianças às vezes falam, ai, mamãe, você podia vir me ajudar. Eu falei, não, mas por que você tá fazendo? Ah, tô lendo meu livro. Tipo, tô lendo meu livro, entendeu? Assim, por quê? Porque é importante pra mim. Até o João fala, ai, se minha mãe sim. não ler 70 páginas do negócio, vai ter o coração dela vai parar. Não, não é. Às vezes eu nem tô concentrada pra ler o livro. Mas, assim, só o fato de parar e tentar fazer alguma coisa, sei lá, tentar marcar numa agenda alguma coisa, eu acho que é uma questão da gente pensar assim, ó, cara, não vai dar tempo, sabe, para fazer outras. E outra, eu não quero fazer tudo corrido. Eu acho que também a gente tem que entrar, tem que entender esse lugar, né? Do que quando eu falo, ai, não tenho tempo. Tipo, eu acho que assim, é um lugar assim, tá, eu tô sossegada, aqui eu não vou fazer ajuste, né? Me parece. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante a gente falar, para a gente escolher, né? O que que vale a gente se dedicar mesmo? São as crianças que demandam nosso cuidado, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? É delas que a gente precisa maternar em algum caso. O marido, a gente não tem como, né? A gente fala, talvez entrar num diálogo um pouco mais assertivo, né? Do tipo, olha, não vai rolar eu ficar falando toda vez isso, né? Os funcionários, enfim, a gente tentar organizar. Mas eu acho que também desse lugar do respeito, né? Não do lugar do grito, né? Enfim, em tentar encontrar esse lugar que não é fácil para ninguém, né? Por conta da comunicação, que eu acho que a gente também já falou, né? Que eu acho que é uma dificuldade que do pedir, né? Do pedir ajuda, né? Solicitar Exato, ajuda, a necessidade mesmo, né? E pontuar aquilo, olha, eu exato. preciso que esse horário seja cumprido, assim, sabe? Eu preciso, né? Eu acho Sim. que é muito interessante, agora que as crianças estão mais velhas, como é importante esses pontos, né? Tipo, eu sempre falo, não ficou claro qual parte da conversa, né? Eu sempre falo, não ficou claro qual parte da conversa. Porque assim, se tá o horário do sono, e eu preciso aos 10 anos ficar repetindo, tem alguma parte que não tá sendo compreendida, assim, né? Porque não é 2 anos, entendeu? Então, assim, eu não preciso todo dia falar, ó, 7 horas, tem que se recolher, tomar banho. Tipo, a rotina já deveria estar interiorizada, né? Então, Uhum. mas enfim, eu acho que é uma tensão, né? Então eu acho que esse é um dos É, desafios, mas é um dos desafios do ensinar mesmo, né? A gente já subentende que tá tudo certo, assim, que não, e outra, né? A nossa rotina não é também toda, né, linear, enfim. E eu acho que também sim, ter algum ajuste, igual antes eu era muito rígida, assim, tipo, tal hora tinha que dormir, podia cair o canivete, não interessava, eu cancelava tudo. Hoje já não. Ontem eu falei, olha, tem um aniversário, a gente vai ficar um pouquinho até mais tarde. Ligaram, a madrinha ligou, o irmão ligou, todo mundo ligou. Só que amanhã a gente vai ter que ser um pouco mais rápido. Não dá para ficar, né, alerdeando. Então já, né, meio que um combinado, assim. Que também sim, parte da maturidade emocional deles também entender que isso é possível, né? Que no outro dia a gente vai ficar mais exato. cansado. E quanto mais cansado, né? E, enfim, às vezes ele vai falar, mas eu aguento amanhã acordar super cedo. Eu falei, pois é, mas eu e teu pai não, que a gente já tá mais difícil. Então não vai rolar também, entendeu? Porque para nós é mais difícil, né? Entrar no fluxo. Então, Não é eu acho que esses respeitoso são com os. vocês isso, né? Entendeu? Eu acho que daí não rola, Sim, assim, sabe? Mas eu sim. acho que esse é um desafio bem importante, assim, a gente explorar um pouco mais o que é esse não ter tempo, né? Essa coisa de querer maternar tudo e todos, né? Eu acho que é uma coisa que é meio incentivada implicitamente, sem palavras, né? Tipo, você meio que sente, é uma coisa que flutua sobre todos nós, porque ninguém fala, né? Você Sim. precisa ser a pessoa que dá conta de tudo, mas você sente essa pressão como mãe, como mulher, principalmente as mulheres, de dar conta de tudo. E Uhum. eu lembrei agora até de um GIF outro dia que eu vi no Face, se você já viu, da Mulher Maravilha chegando em casa à noite, tirando a roupa dela, assim, toda machucada e tal, tipo, essa é uma mãe chegando em casa, tirando a roupa e tal. Falei, gente, quão positivo é isso, né? Quão positivo você se identificar com a Mulher Maravilha, que aguenta um monte de porrada ao longo do dia, chega à noite lá todo humilde, tira sua roupinha, não reclama de nada, né? É positivo isso? Você Mas aí se eu vê acho que assim? mas eu acho que daí quem tá apertado, né? Eu acho que daí eu acho que também, eu acho que um dos desafios eu até coloquei aqui para mim, eu acho que além de entender esse tamanho, né? Porque quando você traz esse assunto que fica no silêncio, que eu acho que é uma melhora da comunicação. Eu já Sim, experimentei esse lugar e daí eu trago para mesa, assim, eu falo, olha,
é parte do meu trabalho maternar vocês, por exemplo, já falo, assim, para equipe, para quem, sabe? Que se é parte do trabalho, eu vou me organizar na agenda, que a gente toma um café juntos, e daí eu tiro um tempo para essas demandas. Se para vocês isso é importante, entende? Assim, não vai dar. Ou então, né, tem que falar, porque daí no trabalho não tem como você cumprir toda a mesma carga horária, mas você entende que a gente captar esse sinal que está no silêncio e já fazer, pode ser que a gente ouviu mal também, entendeu? Que a gente entendeu mal. Sim, E pode ser uma repetição sim, do padrão, sei lá, teu, seja. Por sim. isso que eu acho que a autorresponsabilidade do desenvolvimento e até do autoconhecimento é nossa. Então, essas frases não ditas e a gente já pegar como se fosse... Porque eu acho que assim, ó, até às vezes até conversei com meu marido, tipo, criança é saco sem fundo, né? Saco sem fundo total. Já começaram a falar, reclamar um monte de coisa. Falei, olha, assim, ó, eu sinceramente, até uma das perguntas que eu fiz hoje foi quanto você avalia a sua parentalidade, né? Porque é assim, né, gente? Se você não tem uma noção, tudo que teus filhos falam é tudo uma merda, assim, né? Tipo, você é isso, te falta aquilo. Aqui em casa falta sempre um monte de coisa. E eu falei, exatamente, esse é o exercício da falta e da frustração que faz bem para todas as pessoas. É esse movimento mesmo, assim, ó. Pega o que eu tenho para te oferecer e, segue o baile. Porque Sim. também não dá, entendeu? Porque daí, igual agora, eles já começam, né? Tipo, numa manipulação, assim, o João já começa a alucinar, argumentar. Então, ele já começa. Eu falei, olha... simplesmente é o que eu tenho para te oferecer no momento, eu não posso, né? E daí eu acho que isso é o reconhecimento do próprio tamanho, que é um pouco do desenvolver da maternidade, né? Pensar assim, olha, eu, por mais que eu tô em casa, né, agora, a gente tá em casa direto, eu não tô à disposição todo momento, entendeu? Então, é um pouco de entender isso, assim, sabe? Eu acho que... De estar trabalhando também, né? eu acho Não, que... existe um ganho secundário nesse movimento, né, de querer dar conta de tudo, Claro assim. que Então, sim. às vezes a pessoa até percebe que tá fazendo mal, que não tá legal, que precisa fazer diferente, mas o ganho secundário em termos de ego, né, em termos de Isso. reconhecimento das pessoas, é tão grande que a Que pessoa não você não consegue abre abrir mão mão. daquilo. Isso. Você fica apegado àquilo como se aquilo fosse o teu valor, né? Como se sem aquilo você não fosse muita coisa. Então, às vezes até inconscientemente já está entendendo que não está legal, mas não tem coragem de dar o passo, porque, de repente, aquilo é uma base, é um pilar, né, de auto-amor, auto-reconhecimento. Sim. Então, eu Isso é muito até sério. trouxe disso, esse é um dos mitos que eu trouxe, assim, na verdade, pra gente conversar, que eu acho que mudou, assim, aliás, tem mudado, né, muito vagarosamente a questão do autocuidado. Porque eu acho que esse é um dos mitos que é possível cuidar uma pessoa estando descuidado. Eu acho que esse é um mito, assim, que a gente precisava refazer, né? Porque, assim, a gente tem visto igual esse exemplo que você trouxe, né? Da super mulher. E eu tenho trabalhado muito aqui em casa, assim, com as crianças, a questão da referência do que é ser mãe, né? Tipo assim, eu tô sempre com música, sempre cantando. Não que eu tô sempre feliz, porque eu também não é desse lugar. Mas assim, não tá naquela opção, sempre tipo a mãe que grita, a mãe... E o João já percebe, na hora, ele falou, nossa, as mães estão sempre estressadas, não sei o quê, tipo... Claro, né? Eu fiz 1000 ajustes, assim, na vida, porque eu quis me colocar, assim... numa posição de que se eu seria cuidadora, no meu caso, eu sou a cuidadora das crianças, porque meu marido não mora, né, na mesma casa, então eu não compartilho com ele as tarefas básicas da casa. Então eu fico muito mais, mas eu precisava ter uma contrapartida do meu autocuidado, que era muito maior e que a gente precisou ajustar na nossa agenda financeira e também de costurar essa rede de apoio que eu precisei, né? Por exemplo, se eu preciso de algum outro adulto, enfim, né? Quando as crianças eram menores, porque isso sempre foi, a nossa vida sempre foi assim. Isso era um trabalho extra que eu precisava ter, sabe? Eu precisava me cuidar depois de ter começado a desmaiar, enfim, né? De ter me estafiado total no caminho. Eu coloquei isso como prioridade da meta, assim, eu não podia ocupar 3 empregos, eu não podia ter, por exemplo, eu não podia trabalhar em 3 turnos, porque um dos turnos eram para as crianças. Tipo, eu queria em alguns momentos ir na natação com eles, que para mim, tipo, aquilo era importante, porque me gerava culpa, eu não conseguia ficar bem no trabalho, eu não conseguia produzir, então a gente teve que fazer um ajuste, que eu acho que aí é mais uma questão de negociação, sabe? Porque daí também, daí eu falei assim, mas isso aqui não é tão importante, mas isso aqui não é caro. Eu falei, então beleza, então a gente pega uma pessoa, terceiriza tudo, nós dois trabalhamos,
E fica uma pessoa terceirizante, pega o motorista, pega alguém para levar e buscar e vamos ver quanto que vai dar na conta, entendeu? Que financeiramente ainda saia muito mais barato eu parar de trabalhar e eu desenvolver vínculos afetivos, inclusive, né? Porque uma terceira. Mas se eu tivesse uma psicóloga, uma babá, uma psicopedagoga, um motorista, tipo uma Um equipe professor particular. multidisciplinar. Né? Uma equipe multidisciplinar para educar os filhos. E eu trabalharia o dia inteiro, das 8 às 18, estava super bem. Ele trabalharia das 8 às 20, se ele quiser, qualquer horário. Tá, ok, eu até falei, então é isso mesmo, sem problema. Se a gente for engravidar, vai ser isso, vai ser isso. Porque daí eu falei, eu não vou abrir mão do meu trabalho, que eu ganho isso, pra ficar nessa função e te ficar pedindo, tipo, R$ 50 pra eu ir no boteco comprar alguma coisa. Mas não vai rolar, entendeu? Então eu acho Sim. que aí é a questão da negociação. Mas se você não tá ciente disso, como é que você vai apresentar uma... Né? Eu lembro que antes eu falei, olha, então eu não... Eu acho que isso é importante, por isso que eu acho que tá atento à sua própria necessidade, né? Então é cuidar de si para cuidar do outro, eu acho que é um mito, assim, né? Aliás, que era possível, o mito era, né? Que era possível cuidar muito das crianças e descuidar total dos pais, assim. Que o autocuidado é secundário, né? É, Essa questão do autocuidado também é um tema que está bem em alta na minha vida recentemente. Eu tenho trabalhado isso em terapia, tudo, porque eu tenho vontade, eu sinto necessidade, eu sei que é importante, mas não há uma valorização efetiva. Assim, quando eu olho mesmo para as questões que eu considero importantes, tipo fazer minha yoga, pintar uma tela, alguma coisa, eu penso, mas o Fábio tem que fazer tal coisa, é mais importante. E eu abro mão daquilo que eu sei que vai fazer bem para mim, porque eu considero outras coisas, tipo, do trabalho dele, mais importantes do que aquilo. E aí, no trabalho com a psicóloga, tal, ela me ajudou pra caramba a ver a importância de eu dar o valor adequado, o valor ideal para aquela situação, para conseguir executar essas funções. Porque senão eu nunca conseguiria. Né? Se eu não der esse valor, quem é que vai dar? Se eu tá assim, né? Se eu não tiver forte o suficiente sabendo o que eu quero, o que me faz bem, o que evita que eu chegue no limite, porque daí eu estava insuportável, né? Mal-humorada, claro. Gritando, estressada, estafada, cansada, um desânimo, porque não é só a questão de estar em casa trabalhando em home office, sentado o dia inteiro. É também porque falta uma contrapartida de clarear a mente, pensar em outra coisa, dar um ar para a cabeça, como falam, né? Então isso, nossa, foi uma virada de chave importantíssima, assim, de eu iniciar a valorização disso nas minhas atitudes, não esperar que outra pessoa faça, né? Sim. Isso aí e é um mito realmente a gente achar que não precisa, que não é importante, que pode ficar para depois, que a criança é mais importante, que o relacionamento é mais importante, né? E enquanto isso você vai ficando para depois, vai ficando para depois, né? A tua essência. Sim, e eu acho, né, Patrícia, você que já está no centro do cuidado, assim, né, que é tanto no profissional, né, que eu gosto muito de conhecer os professores que estão com as crianças, né, especialmente dos menores, porque a qualidade, uma vez a gente fez um trabalho que era sobre violência nas creches, né, a gente estava tendo alguns episódios aqui no município de Foz do Iguaçu, com reiterados casos de crianças assim machucadas ou beliscadas, ou enfim, iniciou-se uma investigação, né? Não estou dizendo que isso é o caso da escola, mas eu digo que quão importante é o autocuidado com os cuidadores, né? E a mãe, que é a cuidadora principal, igual a professora, também é, né? Se a gente sofre com uma criança, imagine uma professora que tem 25 crianças, né? E se a gente que deu a vida, o amor e tudo. Então, assim, eu gosto desse lugar do autocuidado, inclusive para as professoras, sabe? Porque até essa comunicação, às vezes, dos pais, né? Toda vez que eu participo de grupo de pais, de WhatsApp, eu sempre vejo uma angústia. Eu ainda não consegui me manifestar, porque eu tô muito nova ainda. Mas, assim, eu vejo uma angústia dos pais e, às vezes, é o jeito de falar, sabe? Que é ruim, que é mal, mas, assim, não pensando... Não é pessoal, né? Mas, assim, pra professora, lembra? Na primeira semana que eu cheguei, eu já falei, olha, eu quero ofertar alguma coisa. Eu gosto sempre de estar muito nesse lugar. Porque eu sei que, olha, você que é diretora não se permite. Imagina uma professora, sei lá, do maternal, digamos. Sei lá, não desmerecendo o trabalho. Mas digo assim, a condição socioeconômica... Ela fala muito, né? Então, às vezes, até a gente fala das minhas amigas que o autocuidado, o autocuidado é coisa de privilégio. Lógico que é privilégio também. Mas eu acho que se a gente conseguisse estruturar, e eu vejo, né? Você fala, por exemplo, você e o Fábio são um casal, né?
Não sei como é que é a estrutura de família de vocês. Mas aí eu vejo tão importante a questão de costurar a rede de apoio, né? De ter pais Exato. que têm filhos da mesma idade. Porque às vezes você não precisa utilizar o tempo dele. Sei lá, a gente até, né? Eu lembro quando as minhas crianças eram pequenas, a gente marcava, vamos todo mundo na casa de uma, sei lá, uma das mães iam sair e a gente dava conta, duas, três, de uma outra criança. Então, eu acho que esse Uhum. trabalho é um trabalho também que a gente não valoriza, que é costurar esses vínculos de você poder contar, né? Não é amizade de rua, assim, oi, tudo bem, tudo bem, não, eu tô bem, né? Por exemplo, de você poder falar, olha, Thaís, eu posso deixar. É Valentina? É Valentina a tua? Sim, é. Valentina. Na sua casa, eu vou. Hoje é uma tarde, tô precisando dar uma saída. E outra, qualquer coisa, cara, eu tô querendo sair com meu namorado, meu marido, tô querendo, sei lá, fazer uma yoga. Eu posso me organizar e deixar aí, sabe? Então a gente tinha muito dessas trocas, assim, ou deixar uma babá que a gente não confiava muito, ah, então vai na tua casa e fica ela com você. Então, assim, dava certo, entendeu? Então, assim, esse tipo de trabalho é um trabalho que a gente precisa ter tempo para fazer isso, né? Uma rede dessa intimidade, você não se costura assim numa conversa de WhatsApp, né? Você não vai mandar tua filha, oi, Sim, preciso trocar fralda aí na sua casa, fazer xixi nela. Então, sim, assim, por isso sim. que eu acho que é tão importante essas relações horizontais, né? Que é gente da mesa. E também, né, gente, se não puder, tem que contratar alguém por hora, sei lá, ter sempre uma tatinha. Sempre tinha uma meio que volante, assim, né? Que nos corres fazia. Eu acho que isso me facilitou muito, porque eu já sabia de antemão que eu não teria marido. Então, para mim, já era certo que ele estava a 300 quilômetros daqui. Que isso que eu tenho pais, né? Eu tenho meus pais, a minha sogra, mas era outro tipo de cuidado. Eu não podia toda vez demandar deles também, né? Eu acho que esse também é um tempo que a gente precisa investir tempo em construir relações satisfatórias, sabe? Que eu acho que também nessa pandemia ficou muito nítido a fragilidade dos vínculos, né? Do tipo de amizade que a gente tem, né? Uma amizade muito de Exato, superfície, assim, sabe? Muito de, exato. né? Eu acho que isso daí acaba também gerando sobrecarga na parentalidade, né? Porque a gente não pode contar Sim. para compartilhar, né? Fica só o pai e a mãe. Eu acho que é um pouco dessa É, questão, assim. na enquete, a questão da falta de apoio foi a segunda posição, Então, e várias das pessoas que votaram são mães ou solteiras ou que são separadas, são mães que não têm um parceiro dentro de casa, né, ou que mora separada, enfim. Mas o que eu fiquei pensando na questão socioeconômica, né, tipo, beleza, vamos então pensar numa pessoa para ajudar, né, para que vá para a casa dessas pessoas e possa liberar um pouco o tempo dessas mães para fazerem outras coisas. Mas também tem a questão econômica, né? o Tipo, custo. como resolver isso, né? Eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para me ajudar com meu filho. E também não posso contar com o pai, também não tenho uma mãe presente. O que que eu faço, né? Tipo, você fala, nossa. E aí, abrindo um parênteses, eu preciso dizer que eu tenho muita sorte, porque o Fábio é um cara muito presente, tem minha mãe, tem meu pai, tem meu irmão, tem minha cunhada, todos eles ficam com a Uhum. Vale, os meus sogros, enfim, é gente pra caramba pra me ajudar. Que eu também não, eu tenho receio de pesar em cima, né, de ficar abusando. Então, às vezes, a sobrecarga vem mesmo, porque eu evito levar muito. Mas eu fiquei pensando, puxa, e essas pessoas, né, como faz? Porque se Sim. não tem a grana para pagar, está apertado, pandemia, redução de salário, mesmo assim eu preciso de um tempo para mim, o que, que eu faço, né? Eu acho que isso que você falou é bem sério, é bem importante, que é se você não tem uma rede de apoio, construa uma, né? Construir. Intencionalmente. Aham. E Pessoas que eu você acho se que também, identifica. sim. E era uma função muito dos vizinhos, né? De antigamente. A gente mora, talvez, aqui Exato. num condomínio que a gente também, todo mundo se cuida, assim. A gente tem, né, um grupo de amigos. E daí, assim, ó, assim, leva na natação, leva os dois. Leva o meu filho, leva o outro, já faz a mesma... Daí, né, um deles fica, então os outros olham aquele. Então, eu acho que isso facilita, porque não é uma questão... É uma questão de você dedicar... Entende que é muito mais de priorizar o teu tempo do que de você não ter tempo. Eu gosto sempre de dizer, Exato. quando eu vejo pesquisa de que não tem tempo, as pesquisas que estão analisando inteligência artificial e os dados do uso de redes sociais, sempre dizem que o Brasil é um dos países que mais utiliza as redes sociais. Então, se você estivesse interagindo com os seus amigos, eu acho que ainda é uma... Entende? Então, a gente perde muito tempo fazendo bobeira. Então, assim, eu acho que isso também É, diz muito da nossa autorresponsabilidade, da sobrecarga, porque daí a gente não se organiza. Sabe aquele negócio e ficou ali igual tipo criança, né? Ficou ali 40 minutos. Se você não chamar, meu, 2 horas, 3 horas, tá sentado ali.
puxa, daí tem um monte de trabalho, que saco, agora vai apertar tudo. Não, tipo, é tua falta de, né? Não, é falta de organização. Então é foco, eu acho, né? Se eu preciso construir rede de apoio, eu não tenho grana. E também, às vezes, né, Patrícia, às vezes que eu vi assim, não era nem uma questão. Por exemplo, tem dinheiro, mas você precisa, tipo, de algum horário muito específico, tipo, segunda-feira das 3 às 5. Como é que eu vou chamar aonde eu vou chamar uma pessoa segunda-feira das 3 às 5? Sei lá, né? Às vezes é o dia que eu consegui me organizar. Então, também não é só a falta de grana, entendeu? É toda uma logística que é diferente. Por isso que eu acho que assim, primeiro a gente tem que saber pedir, depois a gente saber utilizar essa rede de apoio que está à disposição, né? No teu caso, por exemplo, que já tem uma família, porque a gente também fica muito nessa, né? Ah, eu vou dar conta. Que eu acho que também é um mito do quê? De quem teve mães super poderosas, eu acho que a mãe super mulher vai querer ser a filha super mulher, né? Então, se as nossas avós deram conta de lavar, passar, cozinhar, fazer de tudo, que era muito do que eu vivia, né? Ai, como assim eu não consigo dar conta de 2 crianças, sendo que eu tinha uma casa, né? Sei lá, alguém que me ajudava ainda a fazer limpeza da casa. Como é que eu vou ficar pedindo pra pessoa, entendeu? Eu achava, assim, que eu era uma folgada, assim, sei lá. Mas a referência de saúde mental é diferente das pessoas, né? Eu acho que é um outro ambiente de trabalho que eu demorei para entender também. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente dá tempo, investir tempo na rede de apoio, assim, sabe? E nas trocas, né, gente? São tão ricas essas trocas entre famílias, que eu também vejo se perdendo. Antigamente a gente tinha grupos, eu vejo até minha mãe. Eu sou amiga, a minha mãe é amiga das amigas, a avó amiga de todo mundo, sabe? A gente tinha famílias, assim, que eram amigas e daí a gente compartilhava. E hoje não, é mais fluida, né? Essas relações, assim, sei lá, são mais líquidas mesmo, né? Como diz Bauman. Mas é bem possível, né? Acho que a dica para quem tem dificuldades financeiras, tal, seria essa mesmo de intencionalmente criar, né, sua rede de apoio. A gente já tem as pessoas que a gente se identifica, que tem filhos também, que estão próximas, às vezes é só um olhar mesmo que falta. E abrir o jogo e falar, puxa, eu acho que eu preciso de mais apoio nisso aqui. Primeiro, identificar que você precisa de um apoio, né? Depois, fazer um movimento e falar abertamente com essas pessoas para dizer, vamos nos ajudar, vamos fazer juntos, né? Um dia eu fico com o seu, depois você fica com o meu, e a gente se libera aí algumas horas na semana para cuidar de si, né? Para fazer coisas que você quer fazer porque você quer fazer. Seja assistir Friends no Netflix, né? Isso, só para dar um ar. Sim, E valorizar, é uma noção né, muito de coisas. comunidade, né? Mas eu acho que, Patrícia, é isso assim, é uma noção de comunidade que a gente se perdeu em todas as classes sociais, sabe? Eu vejo isso até na escola, né? Na outra escola que a gente tinha, como a escola era muito pequena, a gente tinha, tipo, um ciclo de acolhimento, assim, dos pais. E eu acho que isso faz diferença, sabe? No convívio das crianças. É muito diferente quando você tem uma interação, por exemplo, dos pais, né? Dos pais com os filhos. Então, eu acho que né, é sempre aquilo, né? Lembra, tinha até um trabalho que a gente fazia de inteligência emocional, que é descobrir quem é a sua rede de apoio, né? Colocar assim, fazer os bonequinhos assim. E a rede de apoio da criança não é sua, entendeu? É quem a criança, é o adulto que a criança pode confiar, né? Aqui na minha rua eu fiz muito. Ai, tia Thaís, eu tenho que te contar uma coisa, um segredo. Gente, tipo, filho da minha vizinha lá da frente, não sei o quê. Ele fala, lembrei de você. Sabe, assim, então é uma pessoa que ela pode confiar também, é um outro adulto, não tem tio aqui por perto. Eu sempre falo, não, mas você é minha sobrinha, que minha sobrinha também não mora aqui. Sabe, eu acho que é a rede de apoio, sabe? É o adulto, a gente se colocar nesse lugar de estar disponível para o relacionamento, assim, né? Eu acho que para o vínculo. Eu acho que isso alivia muito a parentalidade para nós. E também é para a comunidade, sabe? Eu acho que cuidar das crianças é aquilo que a gente falava no começo, né? Cuidar de crianças é uma função de toda a comunidade, não é uma função só dos pais, eu acho. Então, é importante a gente relembrar isso, criança, né? Que a gente perdeu muito essa noção. Perdeu. E para criança também é bom, é saudável, né? Não ficar só com uma pessoa, você mudar as formas de fala, as formas de atuação. Então a criança tem várias referências, isso acrescenta, isso é rico, né? Então é bem bacana. E eu acho que essa coisa da rede de apoio para professores, como você comentou no começo, que é uma classe que é muito esmagada, assim, né, em vários aspectos, é pouco valorizada, trabalha bastante, e, né, tem lá os 25, 30 alunos em sala, e quando chega em casa tem mais os dela, né, ou dele, mais 2 ou 3, ou um só, mas às vezes um vale por vários, porque está longe da mãe o dia inteiro. Então, é uma classe que precisa realmente de um apoio específico e com um olhar atento. E essa coisa do trabalho socioemocional na escola, eu vejo que é fundamental para desenvolver essa rede de apoio no trabalho, né? Porque às vezes a professora chega para trabalhar com algum problema pessoal,
Não adianta dizer que tem que separar as coisas, porque ninguém é robô, as coisas influenciam no trabalho, a gente não tem como simplesmente desligar as chaves, né? Acaba influenciando de alguma maneira. E ter esse ambiente com a inteligência emocional ajuda muito a relaxar, a chegar de peito aberto e conversar e dialogar e contar os problemas e compartilhar e ouvir dicas, ou às vezes só falar o que está precisando falar, né? Então, às vezes, o teu próprio trabalho pode ser tua rede de apoio, né? Sim, com Que é certeza. para quem você pode falar, que é para quem você tem confiança de abrir o jogo, é para quem você pode desabafar, que você pode chorar, e que vai te ouvir e vai te dar, vai extravasar aquilo que você precisa, né? Então, não precisa ir muito longe, assim. É tipo, Sim. às vezes uma relação profissional mesmo, pode ser uma Aham. pessoa que você curte no trabalho que você não vai levar teu filho, mas que já vai ser uma rede de apoio para você na hora de uma conversa, de alguma questão, né? Às vezes nem relacionada ao trabalho, de uma maneira geral. Sim. Até E porque... um terceiro ponto, você quer comentar alguma Não, coisa não, pode falar, disso? pode falar. Uhum. Não, eu ia falar da terceira parte da enquete, né, que foi a influência das tecnologias. A gente falou disso já nas lives anteriores e é uma coisa muito extremamente presente hoje, né? Assim, é algo que está mais presente do que qualquer outra coisa, praticamente, porque tudo é tela hoje, né? Computador, celular, TV. Então, essa coisa da influência comportamental, principalmente no comportamento das crianças, eu vejo que é algo bem tangível, assim, e que influencia na criação, né? Porque às vezes você está indo por um lado, você está indo por um norte, e a criança tem acesso a alguma informação pela internet, no celular ou TV ou computador, que pode alterar aquela forma que você está trabalhando com ela, né? Eu vou dar um exemplo prático, por exemplo, a Vale, ela fica muito pouco no celular, mas quando eu preciso fazer alguma coisa, ela fica, tipo uma reunião, e o Fábio está trabalhando alguma coisa, ela fica no celular. E aí, outro dia, ela pegou essas matrioscas aqui e Uhum. virou todas de carinha para a parede e falou, mamãe, elas estão de castigo. Aí eu olhei assim e falei, mas como Uhum. assim? Da onde que ela tirou essa palavra? Eu nunca deixei essa criança de castigo, gente, como assim? Eu falei, filha, por que castigo? Não, então de castigo. Eu fui, né, vasculhar o celular, ver o que ela tinha assistido, e tinha um videozinho lá de uma menina, tal, que deixava as bonecas de castigo e não sei o quê. Eu falei, cara, já foi contra as coisas que eu acredito, que eu tenho como princípio, né? Tipo, não Uhum. punir, não castigar deliberadamente, né? Não, tipo, é uma coisa agressiva. E eu falei, nossa, que sério, né? Isso é uma questão de 20 minutos, pronto. Já houve uma interferência no comportamento dela que ela reproduziu, né? Com as bonequinhas dela, que ela ficou impactada com aquilo de alguma maneira, né? Veja como é Sim. sério isso. É, não, e a série, elas são pequenas ainda, né? Depois eu lembro também que logo a primeira vez que eu percebi também que eu nunca tinha visto esses vídeos, assim, eu nem sei, eu tinha todos uns esquemas de bloqueio que eu achava que funcionava, que agora eu já sei que não funciona nada, esses bloqueios de YouTubes, né? Daí também a Maria falou, ah, mas isso Sim. aqui é de. Não lembro o que era, tipo, pobres e ricos, assim, acho que era um tema desse, assim, pobres e ricos. Ou tipo. Ela fez uma cena do tipo, ai, por favor, não sei o que. Tipo assim, nunca tinha visto na vida dela, começou a me implorar. Dela falou, não, porque daí é convencimento da mãe, sabe? Um assunto assim, nada a ver. Eu falei, gente, da onde que aconteceu? Daí eu percebi, eu falei, filha, onde você viu alguém fazendo isso? Porque eu nunca vi isso aqui, nem nada assim, mas era nítido, né? E ela falou, não, porque tem um vídeo lá que uma menina fica convencendo a mãe dela a comprar. Daí, gente, na hora ela pegou aquilo ali, sabe? Igualzinho. Até falei, deixa eu dar uma olhada, não sei o quê. Mas é aquilo, né? A gente vai precisar conviver e eu também acho que é um acesso, né? Até agora o João, com 10 anos, nunca É. teve videogame. Esse ano ele falou, ai, mãe, por favor, meu aniversário, eu queria um videogame. Daí eu falei, olha, a gente tá refletindo ainda sobre isso, eu ainda tô pensando, pensativo, que daí é um outro canal aberto, né? Se eu consigo restringir já, pelo menos ali o telefone, né? O computador, que não mexe muito. Mas é aquilo, né? Eu vejo quando ele vai ir na casa de alguém que ele joga, ele é super último, assim, que não entende nada, nunca sabe nada, daí ele também se sente já um pouco, né, excluído e começa a restringir as amizades. Mas eu falei, não, eu acho que ainda é o momento de que, ok, é uma escolha nossa, né? Tenho conversado com isso, mas é um tema que a gente vai ter que enfrentar. Até porque, por conta da É. ausência, né? Eu acho que assim, não é porque se a gente estivesse acompanhando mais de perto,
Eu não teria tanto problema, mas assim, que o telefone você não tem acesso, né? Por mais que você tenha ele todo Sim, rastreado, restringido, não tem como, né? Você fica 20 minutos, você tá justamente dando aquilo ali porque você não tá dando atenção para a criança, porque você precisa se dedicar a tua atenção para outro lugar, né? Então eu acho que também é um pouco disso, né? Pensar naquilo, né? Eu acho que fazer a conta inteira, né? Porque senão a gente pensa assim, cara, eu quero ficar na reunião aqui agora e não tem ninguém para ficar com ela, então eu vou dar um telefone, né? Porque antigamente a gente tinha o DVD, né? Eu ainda peguei essa época, quando eu era muito pequeno, ele tinha o DVD, então rodava o DVD 20 vezes no mesmo lugar, né? Ele tava assistindo sim. Backyardigans, sei lá o que que era só aquilo ali. Ele não tinha outras alternativas, tipo Netflix, que ele sai e volta, entra no YouTube e volta, nanana, entende? E é um pouco É disso, né? a boa e velha organização também, né? Porque se algumas reuniões são imprevistas, né? Quando são convocadas pela direção geral, alguma coisa, Sim. mas se não são, e você sabe quando elas vão acontecer, né? Se Você consegue se organize, né? No organizar um meu pouco caso, mais. faltou organização aquele dia. Eu sabia daquela reunião, mas eu achei que o Fábio ia estar em casa e acabou que foi o caminho que eu encontrei. Mas eu vi o impacto daquilo em pouco tempo, né? Sim. E como realmente tem que ser uma coisa que com controle é muito difícil no celular, então já que vai precisar ter esse tipo de influência, é melhor que seja num ambiente mais controlado, tipo na TV, Na né? Que TV não eu gosto mais. consegue Aham. mudar, Eu ela não gosto consegue mais. mudar, fica só no Netflix, em Eu desenhos gosto mais. também, eu também. Eu até hoje ainda fico assim super restrita, assim, porque eu acho que daí no YouTube é um lugar que eu não deixo, tipo, só quando eu tiver e também assim, já coloco algumas questões, assim, alguns pontos. Mas assim, é inevitável, né? Isso é, no meu caso, por exemplo, é logo, né, que já vai mudar também, enfim, a questão da idade, que eu também acho que é um pouco da autonomia de pensar. Às vezes eu falo, olha, isso aqui é útil para você? Porque você ficou aí 40 minutos sem fazer nada, não sabe nada. E o que eu tenho me preocupado mais com a questão da tecnologia é a letargia, sabe, das crianças. Até hoje foi um tema que ontem eu fiz o negócio do João aqui, e eu gosto muito da equipe de circo, né, de fazer malabares e trabalhar, né, tinha um pouco de criança que eles adoraram. E como criança ela é aberta, né, para atividade física, assim, se você atrai, né? Então eu acho que também é um pouco disso, assim, da gente ter espaços disponíveis que é pouco, né? A gente não tem espaço disponível. Fazer atividade física como, né? De repente no lugar não É, tem. Então acaba ficando restrito, mas por uma conveniência nossa, talvez por morar em lugar fechado, sabe? Eles são muito abertos, né, para esse tipo de prática. E isso é ótimo, né? Porque criança, assim, depende de desenvolvimento físico. E o que eu não gosto, a tecnologia é isso, ela coloca. Primeiro que já é o bloqueio social, né? Porque você fica jogando, achando que você está interagindo com... que é uma máquina ali, né? Você está interagindo com ninguém. é, E eu tenho visto isso, né? Outras famílias que têm filhos adolescentes, eu falei, olha, adolescente nem para sair namorar, porque vi um monte de menino no 19, 20, 20. Falei, gente, na minha época a gente estava saindo para baile, namorar, pegar os namorados, nada, sim, jogando. Daí até elas falam, não, Thais, eles se vendem por um Wi-Fi. Então dá uma letargia, tipo, então não tem mais experimentar, nem experimentar bebida, nem dança, nem nada, assim, nada do. Então, assim, para as mães também é conveniente, porque ele tá ali dentro trancadinho, entendeu? Então, ele tá nesse sim, cercado, é bom, né? Porque eu tô segura, porque fora tem assalto, fora tem gravidez, fora tem droga. Então, também a gente tem que avaliar, mas será, assim, gente, pensa uma roda de uns 7 meninos de 19, 20, 21 anos. Tipo, jogando Wi-Fi no computador, sabe? A hora que eu vi, eu falei, gente, vocês não estão namorando, me poupe vocês todos aqui, sabe? Porque eu acho que era um impulso da maturidade, né? A sexualidade, ela é um impulso do desenvolvimento adulto. E a gente tem visto, sim, né? Que eles não estão no impulso, então logo eles ficam até 40 anos ali dentro. Porque dá essa sim, sensação, né? A tela... Até pra gente, né, adultos, se a gente não se controlar, a gente fica uma letargia só, fica vendo rede social, sei é. lá o quê, sabe? Então eu acho que, por isso que eu gosto desse lugar de evitar ao máximo, assim, mas como a gente não tem tempo, entendeu? Daí meio que combina as outras respostas. A gente não tem tempo, não tem rede de apoio, ou a gente não prioriza isso, logo, a atitude mais fácil, que é o que todo mundo tem nas mãos, um Wi-Fi e um smartphone, mas a gente tem colocado isso desde muito cedo, né? Assim, 3, 4 anos já a É, criança nesse lugar. E eu vejo como é difícil. Tipo, agora na quarentena, que os meus eram super restritos de tecnologia. Agora, meu, se eu dou uma chance, eles estão ali sentados no sofá, assim, sei lá, 3 da tarde. Eu falei, meu, acorda essa vida, sabe? Assim, já se acostumam assim. Eu falei,
Falei, não dá. E agora tudo acontecendo de maneira remota, né? São as aulas do colégio, as aulas de balé, a aula de tudo, Sim, né? Está acontecendo praticamente sim. de maneira remota, então a exposição deles está muito grande, né? E aí, para isso virar um hábito, é muito rápido, né? Se É não houver muito uma rápido. interferência, um planejamento dos pais, uma dedicação, né? Uma Sim. construção, a construção de uma rotina interessante, que eles queiram fazer outras coisas que não só ficar no aparelho, né? Não só ficar no celular, na TV, enfim. E isso é a questão do tempo, né? Falta tempo para parar e construir uma Sim. Não, é rotina. um Então, tudo meio saco. que. É um saco, sim, é um saco. Mas assim, é aquilo ali, né? Como é muito tempo, né? O hábito já se constrói, assim, né? Se pra gente ver, Exato, né, para nós adultos, tem que ter no mínimo 21 dias para mudar um hábito, imagina para criança, assim, né? E é exatamente. contínuo, né? Tipo, é contínuo, todos os dias fazendo uma questão. Mas eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que daí que vale, né, Patrícia, a questão do conhecer para educar, né? Por isso que eu gosto disso, porque a gente está falando de desenvolvimento humano. Todas as pessoas são assim, as crianças não são. O teu filho não é diferente do meu nesse aspecto, né? Ele vai ficar, se você se estimular ele para esse lugar logo cedo, vai ficar, né? Eu acho que ele vai ficar acomodado, né? Quanto mais cedo a gente Sim. impor isso, vai ficar. Eu acho que é importante essa É, conversa, né? Enfim. e você vê que tudo meio que converge para o mesmo ponto, né? Hoje eu até vejo essa questão das tecnologias, para muita gente acaba sendo a tal da rede de apoio. Acaba sendo o momento que eles arrumam tempo, né? Então se apoia naquilo para ter tempo para outras coisas, se apoia naquilo como falta de rede de apoio, então o celular ou a TV acaba sendo a rede de apoio que você não tem, né? Para você conseguir Sim, fazer suas coisas. Só que a que preço, né? Qual é, para onde está indo, né, com isso, com essa inserção de conteúdos que você não controla, acesso a um monte de coisas, né? Então, é um esforço ter que se organizar e criar uma rotina interessante para a criança e motivar a criança com outras coisas, mas a longo prazo é muito mais benéfico do que simplesmente deixar a coisa acontecer, né, através das telas, enfim. e eu acho também que a tela tá, na verdade, o que eu vejo hoje, aquilo que eu já falei, acho que em outras lives, né? Na verdade, eu não sei se são só as crianças que são dependentes, né? Nós adultos estamos viciados nas telas também. Eu acho que eu acho que Sim, daí a gente volta com a desonestidade, sabe? Porque daí eu vejo assim, eu quero que meu filho tenha iniciativa, mas eu também não tenho rede. Eu também estou usando do celular o meu amigo, né? Então eu acho que aí também é aquilo, né? A criança aprende pelo exemplo, ela não aprende pela fala. Então, eu acho que ali, né? Se todo mundo tá ali na hora do almoço, que é uma briga aqui em casa constante, se tipo, eu te recolho todos, falei, jamais, se tiver um telefone na mesa, né? Tipo, a gente tira totalmente. Até às vezes, não, tem que pedir desculpa, gente. É desculpa, porque se é gravíssimo, erro grave, um celular ficou na mesa do almoço, é gravíssimo, assim, sabe? E até às vezes né? Acontece alguma emergência, eu vou atender. Mamãe, você não pode, porque é hora do almoço, tá? Eu sim, desculpa, tá errado, era uma emergência única, acabou. Então, assim, se a gente não coloca esses limites para nós, é mais difícil ainda a gente colocar para eles, sabe? E eu tenho visto é, muito isso, né? Na família, a gente está assim, interagindo por meio de eletrônicos. E é. aí o vínculo, né? O afeto. E aí eu volto também, né, Patrícia, naquela conversa que eu queria tratar também, que eu vejo da importância da parentalidade, mas mais eu acho que a importância da conjugalidade, sabe? Do casal tá bem. Se o casal for os pais das crianças, porque eu também acho que daí fica ruim para todo mundo. Sabe quando tá o clima ruim na casa? Tá ruim, daí você fica no telefone, a Uhum. pessoa fica no telefone. Aí você fica se distraindo ali, sabe? Porque eu acho que também agora deve diminuir os casos de separação, porque cada um tá separado já, né? Tá no seu mundo, né? Hum. Tá na sua internet, no seu WhatsApp, tá acontecendo tudo, né? Porque a gente também É, trabalha muito, né? A gente tem muita traição virtual. Ok, gente, tem um sim, mundo na internet, sem problemas, mas assim, ó, você tá interagindo nos dois mundos, né? Eu acho que é importante a gente conseguir essa interação nos dois mundos, né? Eu acho que é, então, eu vejo a importância dessa qualidade da conjugalidade. E os filhos reproduzem, se alimentam, né, desses vínculos afetivos entre os pais, né? E eu tô falando de todos os vínculos, mesmo, né? Por isso que eu trabalho muito com a questão dos casais separados,
Vocês não precisam morrer de amores, mas vocês vão conversar, né? Oi, tudo bem? Olha, ela fez isso aqui na minha casa, hoje não vai rolar ela fazer isso. Então, né, eu trabalho muito para que isso seja harmônico, né? Você tem uma amizade, eu sempre falo, da mesma forma que vocês começaram o relacionamento, a minha ideia é que vocês terminem com o mesmo amor, o mesmo respeito e a mesma consideração, né? Porque no fim, vocês se escolheram, né, para ser. A sua filha é metade dela, né? Vai levar para sempre e metade dele igual. E eu tenho percebido mais do que a parentalidade tá conflituosa, a conjugalidade tá ruim, sabe? Porque a gente vai deixando esses assuntos para depois, a gente vai não tendo tempo. E aquilo, né, gente? Afeto é construção. Afeto não dá para eu ir lá no supermercado e comprar, né, meu casamento, assim, né? Tipo, lá pegar, trabalhei muito, vou lá, quero o casamento do Instagram. Eu não tenho para vender, entendeu? Tipo, não tem, né? Não rola. Então, eu acho que se a gente vai ter que começar a dedicar tempo para esse tipo de construção, né? Que é do invisível, sabe? Que é aquilo que é do imaterial, que a gente não consegue mensurar. Né? Porque se eu trabalho muito, eu compro uma viagem para Curitiba. Se eu trabalho mais, eu vou para o Rio. Se eu trabalho mais, eu vou para Itália. Então, eu tô vendo que o meu padrão tá aumentando. Mas a gente não tem essa mesma sensibilidade para ver a relação, né? A qualidade da relação. Aliás, se a Principalmente com casais, celular, né? a gente poderia sentir mais, né? Mas como a gente não desliga... Exato. Acho que daí eu volto sempre para a questão do corpo, né? Até quando eu tô muito confusão com meu marido, eu já falo, ai meu, vamos dançar, porque a gente tá fora do sintonia total. Até cara, a gente dançou muito, porque a gente dançou muito no CTG, né, antes. Então eu falo, cara, a gente só pode estar pisando no pé no outro, porque não dá, tipo, não rola e não fala nada ainda, porque não tá dando para conversar. Então, assim, é dança, um baile inteiro para ver se dá uma equilibrada, se ajusta o passo e volta na vida, porque senão não vai rolar. Isso aí. E essa coisa dos aparelhos, né, de você ter uma vida nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, todas as redes, você despende muito tempo para coisas que naquele momento te parecem importantes, te parecem inevitáveis, você tem que fazer aquilo naquele momento, e não despende tanta energia assim para uma coisa que é palpável, que é real e que é para a vida, né, essa coisa da conjugalidade. E aí você fica gastando energia excessiva numa coisa que é para secundária, que não vai te trazer fruto, que amanhã você já nem lembra mais, e a outra coisa que é uma coisa com raízes, com filhos, né, uma convivência, uma coisa que precisa de ser regada todo dia, né, que tem que ter planos em comum, visão de futuro, né, que combina, tal, e isso vai ficando para depois, principalmente quando já está casado, já tem algum tempo, né, a pessoa tá ali, é mais fácil você zapear no Facebook, amanhã você faz alguma coisa com aquela pessoa, deixa para depois, e vai deixando para depois, e vai esvaziando, né, e vai esvaziando algo que tinha tudo, ou tem tudo, para dar certo, mas que o foco está em outro lugar, sem que você perceba, você tira o foco e vai esvaziando uma coisa para encher a outra, né, um balde furado, que não vai segurar o seu afeto, né? Sim. Você tira de um balde que é tipo, nossa, esse balde aqui eu preciso encher um pouquinho todo dia, porque vai matar minha sede ao longo da minha vida, mas não, eu vou encher esse balde aqui que tá furado e não vai segurar nada do que eu vou colocar. E tá saindo todo dia e não percebe. Mas eu acho que aí talvez a importância da consciência, né? Da parentalidade consciente, que eu até gosto, né? Eu até agora acho que vou fazer tô pensando em fazer algumas lives, tipo, da conjugalidade ativa, né? Porque também acho que tá um passivo tão grande, assim, no sentido de, tipo, cara, não vai mudar nada. Se tu não fizer alguma coisa, assim, ó, só vai andar pra trás, assim, sabe? Exato. E aí eu vejo a pessoa acordar ou com uma traição, ou com um pedido de separação, ou, sabe, assim, a pessoa, o cara estava onde? Dormindo, a pessoa dormiu, assim, cara, 20 anos ele dormiu, sabe? Ou ela dormiu, ou ele dormiu. Daí eu falei, tá, mas assim, ó, tipo, a prática de esporte, vocês não fazem, tipo, né, não estão dançando, não, nada. Falei, nossa, deve ser essa família que tá no celular o dia inteiro, sabe? Que assim, o corpo dormiu, gente. Tipo, dorme, o corpo é assim, a gente, né? Eu sempre falo, nós somos humanos, a gente não é uma extraterrestre. Então, assim, se você der um sofazinho, uma água, uma comida, você passa o resto da vida ali. Eu acho que essa é a importância, coisa, né, da parentalidade. Quando eu vejo, assim, eu vejo que a parentalidade lá na frente, ela reflete esse tipo, a falta de diálogo mesmo, né? Que é o que a gente precisa trabalhar, né? Eu acho que... E tudo acaba na questão da falta de tempo, só que daí você tem tempo para zapear nas redes sociais, só que daí você não tem tempo para seu marido ou sua esposa, e aí você tem tempo
para curtir uma foto no Insta e fazer comentários e tal, mas você não tem tempo para ir no parque com o seu filho, né? Então, qual é a sua prioridade na questão do tempo, né? Para onde está indo o seu tempo? Eu acho que E talvez... essa coisa... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar que essa coisa da energia, de botar energia na relação, de fazer a coisa acontecer, isso demanda e você prefere não olhar, você vai robotizando, não tenho tempo, vou ficar por aqui mesmo, deixo para depois, enfim. E estamos com 20 segundos. Acho que prioridades. A gente tem que rever prioridades. as prioridades. Eu acho que quando a gente usa falta de tempo, a gente tem que rever nossas prioridades. Exatamente. É uma desculpa, né? Mais para... Então, prazer foi meu, tá? Obrigada. Vamos conversando, tá? Qualquer coisa, estamos